Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a leitura e comentário de um artigo do professor Olavo que está na Fórmula para Enlouquecer o Mundo, volume 3, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. E o nome do artigo é de cultura que eu estou falando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, né? Na descrição do vídeo geralmente eu deixo o link dos meus cursos, o link do livro, enfim, nos ajude na divulgação do conteúdo do canal enquanto nós ainda podemos, né? Porque quem acompanha essa série de vídeos meus, né, de leituras e comentários dos artigos do professor, percebe a capacidade de previsão do futuro e como as coisas estão se tornando, né? Bom, esse artigo é do ano de 2007, tá? As reações negativas aos meus recentes artigos sobre o liberalismo seguem o mesmo padrão de automatismo mental que neles mencionei. Como o debate político brasileiro não vai além dos temas econômicos e, nestes, como que em obediência à lei da gravidade, volta sempre à contraposição usual de Estado e mercado. O que quer que se diga contra o liberalismo é sempre interpretado como uma apologia, ao menos implícita, do intervencionismo estatal. Nesses termos foram respondidos os meus artigos, o que é o mesmo que dizer não foram respondidos. Minha objeção central ao liberalismo é a sua falta de princípios. Seu apego exclusivo a preceitos formais, liberdade e propriedade, que ele toma ingenuamente como se fossem princípios. Preceitos formais são sentenças vazias cujo conteúdo é determinado a posteriori pela sua regulamentação prática. A liberdade de cada um nada significa sem a enumeração clara dos limites impostos à liberdade dos outros. A propriedade, por sua vez, é algo tão vago e indefinido que não se sabe nem mesmo se um feto em gestação é propriedade de sua mãe ou um cidadão proprietário de seu corpo. Essa falta de princípios no liberalismo, ela é notada, vocês percebam isso, quando se refere, por exemplo, a políticos que foram eleitos esse ano de 2022, com discursos liberais e que em dado momento que lhes convinha, eles se associaram a alguns candidatos, né, e criticaram ferrenhamente os outros, né, e foram só esses outros ganharem que logo eles já colocaram o rabinho no meio das pernas e se associaram ao candidato vencedor. Estou tentando falar aqui do modo um pouco mais velado, mas basta vocês perceberem os governadores que foram eleitos com esse discurso crítico ao partido que venceu, e logo que esse partido que venceu foi consolidada a sua vitória, né, e a impossibilidade de contestação, esses liberais já estão enfiando o rabo no meio das pernas. Justamente porque a preocupação deles é estritamente com relação ao mercado. O professor Olavo sempre fez essa crítica que essa pseudo-direita do Brasil, que não havia direitistas, mas que havia dinheiristas. E é justamente o que tem se confirmado, né? Princípios têm de ser claros e autoexplicativos. Eles têm de determinar, por mera dedução lógica, a sua própria regulamentação prática em vez de ser determinados por elas. Não matarás já contém no significado mesmo da palavra matar a distinção entre homicídio doloso, homicídio culposo, guerra e legítima defesa. Essas definições são obtidas por mera análise lógica do conceito principal. Uma filosofia política construída de preceitos formais é baseada na ilusão positivista de poder orientar a sociedade tão somente com base em conveniências de ordem funcional prática, fugindo ao confronto com as questões mais gerais e substantivas, metafísicas no linguajar positivista, sobre a natureza humana, o lugar do homem no cosmos, o sentido da vida, etc. O ideal liberal é fazer da sociedade uma máquina neutra que cada consumidor
use segundo suas preferências e valores autodeterminados. Isso é impossível. Com exceção dos gênios e de profetas inspirados, os indivíduos não inventam seus valores nem os recebem dos céus. Fazem sua escolha num leque de opções oferecido pela sociedade. A filosofia política incumbe não só montar a máquina, mas discutir e selecionar os valores a ser oferecidos e negados. Esses valores têm de ser baseados em princípios substantivos e não em formas vazias, a mera estrutura de máquina. Do que serve uma máquina de sanduíches sem nenhum sanduíche dentro? Se o fabricante da máquina se recusa a decidir o que ela vai vender, a única coisa que lhe sobra para pôr à venda é a máquina mesma. A pura defesa da economia de mercado, separada de valores substantivos, faz com que o único valor restante seja o próprio mercado. Mas o mercado é um conjunto de formas vazias. Ele está aberto a todos os valores, bons e maus. Não se pode criá-los, nem determiná-los. Também não cabe ao Estado fazer isso. O Estado guru é o ideal fascista e comunista, uma ilusão macabra. Criar e selecionar valores é a função da cultura, da qual faz parte a filosofia política. A cultura, se não tem iniciativa própria, independente do mercado e do Estado, não é cultura de maneira alguma. É apenas propaganda. Fazer abstração dos princípios e valores, deixando-os por conta do mercado, é o mesmo que entregá-los à mercê do Estado, que não tem a menor dificuldade de tornar-se, quando quer, o maior comprador e vendedor de tudo. O liberalismo é uma filosofia política suicida que alimenta o monstro do intervencionismo pelos meios com que acredita liquidá-los. Só uma cultura poderosa pode limitar o Estado, mas para isso ela tem de determinar o leque das escolhas no mercado em vez de ser determinada por ela. Quando o liberal desiste da utopia da máquina neutra e começa a pensar em valores e princípios, ele pode continuar a chamar-se liberal se quiser, mas já é, em substância, um conservador. Artigo de 28 de março de 2007. Fica aqui um artigo claro. O professor tinha uma outra postagem bem emblemática que ele falava que políticos sem ideologia era como um animal sem anos, era alguma coisa assim. Né? Essa postura liberal ou essa postura de querer falar de política estando se colocando acima das ideologias é algo muito comum e nós estamos vendo a consequência dessas empresas, né, que se arrogaram, que estavam falando de coisas que acima das ideologias, estavam falando e falam ainda de política e acabaram tomando censura, né, porque durante toda a sua caminhada como empresa sempre disseram que eles estavam acima das ideologias políticas, né? E acabaram tomando uma censura e uma grande possibilidade de serem fechadas aí, infelizmente. Tá? Mas se tivessem lido, entendido e estudado o professor Olavo de Carvalho, né, ao invés de simplesmente citado, né, ter sempre à boca a palavra, né, do professor Olavo, o nome do professor Olavo de Carvalho, citam muito o nome, mas ao que parece se leram, não entenderam e se entenderam não praticaram, infelizmente.